Tudo é muito escondido dentro da igreja. Então, você não vê, por exemplo, agora não, agora já tá, sempre tem um livro no armário do Vaticano que falou dos padres gays. Você nunca ouviu falar? Não. Esse é um livro muito polêmico. Como chama chama? No Armário do Vaticano. Eu não lembro o nome do autor. Poxa. Mas ele mostrou a realidade dos... Porque ele falou que a maioria dos... Ele fez um estudo no Vaticano, em vários lugares, entrevistando sacerdotes. E ele fala que... Eu não lembro quanta porcentagem, mas a maioria do clero é gay. Por isso essa homofobia. Porque aí ele fala da incongruência. O problema não é ser gay. O problema é que você é gay, mas você condena o outro. Você cria uma violência em relação a esse fato. Então, assim, a igreja, ela nunca vai chegar e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso de errado. Estamos errados. Não. Ela vai sempre falar humano, pecado, o diabo atentou. O diabo atentou, isso aconteceu. Sempre é o diabo, nunca... E a nossa parte humana, o nosso ser humano? Porque a igreja, ela é humana, é feita por pessoas. Só que aí eu justifico o humano. Ah, é humano. Tá, mas nós como seres humanos, nós temos que evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, seja em qualquer religião que nós estejamos. Seja em qualquer uma. Então, assim, eu acho que a evolução, ela parte da verdade. De eu reconhecer quem eu sou. Tanto as minhas qualidades, como as minhas fraquezas, como as minhas limitações. Quando eu aprendi isso, mudou minha vida, entendeu? Porque lá no convento eu me cobrava de tudo. A gente estava falando com a... Como é que é o nome dela? A Fabi, isso, de acordar 4 horas da manhã, né, pra rezar. E aí, eu tava contando pra ela que no convento a gente acordava todas as noites, em vários horários pra fazer adoração, toda noite. Então a gente dormia na capela, porque a gente dormia muito pouco, a gente acordava 5h30 todos os dias. Então, e durante a noite a gente acordava naquele horário determinado, cada dia. No meio da noite? No meio da noite, pra fazer 1 hora de adoração. Então, um dia era 1 hora, outro dia era 2 horas, 3 horas. Aí ia fazendo essa rotatividade, mas todos os dias. Então a gente tinha uma privação de sono muito grande. E isso tinha vários reflexos na nossa vida, inclusive na vida de oração, porque a gente dormia na capela durante a madrugada e a gente se sentia culpado por isso, então a gente ia confessar, por exemplo, eu me confessava, porque eu dormi na capela, aí o padre que eu me confessava, ele dava um alfinete grandão assim, sabe aqueles que você coloca em fralda de bebê, pra gente se furar, pra gente não dormir. Poxa. Então ele nos aconselhava a ficar furando o nosso corpo à noite pra gente poder fazer adoração. Isso pra mim é uma insanidade. Só que na época eu não entendia. Eu tentava me furar, mas eu não consigo me ferir, eu não gosto de sentir dor. Então assim, mas a culpa de você dormir, né? Mas você é um ser humano, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente tinha uma rotina super pesada, a gente não tinha descanso. A gente não tinha descanso, a gente trabalhava de segunda a segunda. Então, a gente não tinha lazer. Por que tinha que ser no meio da noite, não podia ser à tarde? Não, porque falava que Jesus tinha que ser adorado 24 horas por dia. Tem essa ideia. Então, Jesus ele vai ser adorado 24 horas por dia. Então, a gente tinha que revezar durante a noite para essa adoração. Só que isso gerava muitos problemas até de saúde, porque você precisa de um sono saudável para você viver bem. Então, isso não acontecia lá dentro. Então, a gente vivia morrendo de sono, se arrastando. Né? Então, assim, eu me pergunto, existe hora pra Deus? Tem um horário que Deus vai me escutar mais? Claro que não. Se eu rezar agora, Deus vai me escutar como se eu rezar em qualquer hora. Então, porque eu tava falando pra ela que às vezes a gente coloca a nossa fé no outro, né? E a gente tem que colocar em Deus, é eu e ele. Você pode até me guiar, você pode até me dar um bom conselho, mas a sua luz é a sua luz. A tua experiência, a tua experiência com ele fala contigo você tá com a sua vela ali, com o seu fogo, é você e ele. E eu tenho o meu, né? Então, às vezes eu acabo colocando o do outro olhando para o outro, achando que ele é aquele caminho, e eu esqueço de olhar para o essencial. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente no nosso país, que eu acho que tem muito fanatismo religioso, que eu acho que tem muito fundamentalismo religioso. Então, a minha fala não é nem só sobre os abusos que eu sofri no convento, ou que outras sofreram, mas é sobre essa realidade, de que a fé e a espiritualidade, ela tá dentro de nós, e ela é essência. E às vezes a gente coloca muito... A gente materializa muito a fé, e a fé ela não é material, ela é algo sobrenatural. Eu sinto assim, sabe? Como quando eu tava com meu coração acelerado e eu não tinha ninguém para fazer nada por mim, eu não tinha ninguém. Todas as pessoas que poderiam estender a mão para mim, ninguém estendeu. Eu não tinha ninguém. Então, o que eu fiz? Eu lancei o meu olhar pro transcendente. Eu escrevi: Jesus, regulariza as batidas do meu coração com o seu coração. E naquele momento em que aquele pedido foi elevado, eu senti uma mão tocando meu coração. Ali foi o transcendente. Ali não teve nenhum ser humano diante disso. Foi Deus que não permitiu que eu morresse, porque eu poderia ter tido ali alguma parada cardíaca, alguma coisa, e eu não tive, porque não era o meu momento. Então, isso para mim é espiritualidade, isso é fé, sabe?